mas eu quero, então, falar dos nossos fatores que vão ajudar, que vão contribuir, que determinam uma boa alfabetização, um bom aprendizado de leitura e de escrita. E você pode fazer isso com a sua criança em casa, e você, professor, pode fazer com a sua classe na educação infantil, porque os fatores já antecedem a alfabetização. Eles antecedem, eles já vêm, mesmo antes da criança começar a ler propriamente dito as letras, tá? Ela faz leituras que antecedem a leitura dos grafemas. Então, vamos lá. Quais fatores são esses? Eu vou falar de 2, tá? Tem muitos mais, eu tenho 4 que priorizo em falar deles, mas eu vou destacar 2 hoje, porque é essencial que você reflita, e não adianta eu falar um monte de teoria aqui e você não pôr em prática. Toda a minha fala é dando exemplos para que você possa já colocar em prática, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro fator que é determinante para a alfabetização acontecer de uma forma boa é a fala. A fala da criança tem que estar correta, e não é só a correta a pronúncia, ela tem que estar correta na coerência. Ela é uma fala que dá para você entender? É uma fala que você consegue captar a ideia que a criança quer transmitir? É uma fala que tem conteúdo significativo para a criança e para você? Está tendo lógica a fala dela? Não a lógica do adulto. Dentro da lógica da criança, ela tem uma fala coerente? Ela pergunta para você o que ela quer saber? Ela fala e ouve, porque a fala envolve não só o ato da fala propriamente dito, envolve o ato do ouvir. Então, ela vai ouvir e falar. Saber esperar para ouvir faz parte desta fala, que eu estou falando como um fator preponderante para a alfabetização. Essa fala que se desenvolve desde bebezinho, lá quando o nenê nasce, né, que já está lá com aqueles balbucios. É um balbucio porque vai sair a fala, tem aqueles sons de vogais, sons de sílabas, né, pá, pá, pá. Quando começa esses sons, ela vai percebendo que ele tem significado, que quando ele fala mamá, ou vem a mamãe, ou vem o mamá, propriamente dito, que vem o papá, ou vem a comida, ou vem o papai, e ele vai associando todo esse som e desenvolvendo uma comunicação, porque a fala, então, ela é um meio de comunicação, mas não é o único, não é o único. A fala é um dos meios de comunicação. Outro que a gente conhece muito bem é a escrita, não é? Que é o que a gente quer que a criança use, que a gente chegue lá, que a criança vai usar para se comunicar, também a escrita, que ela vai usar também para aprender, tirar informações através da leitura. Então, a leitura e a escrita, ela vai acontecer na vida dessa criança como meio de comunicação, principalmente. E a fala? A fala está correta? Então, eu fiz várias perguntas para você refletir. Se a resposta for não, vai cuidar dessa fala até pelo menos 5 anos de idade, a criança já tem que estar com a fala bem organizada, nítida. Se ela ainda está com aquela fala tati-bitati, que a gente chama, uma fala toda infantilizada, uma fala que você não consegue entender toda a frase dita, você deve sim providenciar um tratamento, uma avaliação com fonoaudiólogo, tá? Mas tem muita coisa que você pode fazer que vai resolvendo, mesmo se tiver com problemas na fala. E se não tiver com problemas na fala, se todas as respostas das perguntas que eu fiz no início foram sim, ótima, a criança já está falando corretamente, ela já está interpretando, sabe ouvir e sabe se comunicar corretamente,
Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Ampliar o repertório dessa criança, aumentar a quantidade de palavras nesse vocabulário infantil. Isto está previsto lá na BNCC, que é o Currículo Nacional, que é a indicação de um currículo para uma escola trabalhar na educação infantil, aumentar o repertório da criança, que esse repertório infantil, ele enriqueça, ele saiba qualificar, ele sabe dar nomes, nomear as coisas, saber o nome de cada coisa, saber, quando ela ouve um nome, saber o que era aquilo que ela já viu, se ela não viu, ou se ela não sabe, que ela saiba perguntar, que ela saiba perguntar para você o que é isso. Como que é isso? Ela ouviu uma palavra estranha, nova para ela, e ela pergunta, mas o que é isso? E repete, né? Então, ela está ampliando o repertório dela, e quando você vê, ela está usando algumas palavras de uma forma maravilhosa. Esses dias, meu neto ganhou um carrinho, e ele falou assim, vovó, eu quero que esse carrinho fique intacto. Falei, nossa, você quer que ele fique intacto? Por quê? O que é intacto? Aí ele, intacto é sem nenhum risquinho. Olha só, uma criança saber usar as palavras corretamente. Usou um termo novo que ele tinha aprendido uns dias atrás, que tinha falado sobre intacto, e ele perguntou o que era, e ele aplicou aquele termo que ele usou. Um outro dia que ele aprendeu, porque ele estava curioso e perguntou, aí ele usou numa outra situação que era dele. Quando você observa que a criança faz isso, maravilha, ela está ampliando o repertório porque ela está sendo ouvida em casa. Ouvida. Então, a criança, para desenvolver a fala, de forma a ampliar o seu repertório, precisa ser ouvida, tá? Às vezes nós não temos muita paciência, não é mesmo? Fala a verdade, às vezes a gente não tem muita paciência de ouvir a criança contar tudo o que ela quer contar, principalmente aquelas mais falantes, né? Então ela quer falar, ela vai contando com detalhes e você já vai completando a fala dela e ela fala, não, não é isso, e vai repetir tudo novamente porque você interrompeu o pensamento dela. Então, a fala precisa vir carregada de informações e de repertório rico. Para isso, ouça a criança, fale com ela, dialogue com ela, troque ideias com ela, permita que ela amplie esse repertório. Não fique menosprezando a criança, por ser criança eu não vou falar difícil com ela. Não, você vai falar correto, não fale palavras fáceis, facilitando, tipo traduzindo, sabe? Você pode falar da forma que você fala com ela e explicar melhor a sua fala. É importante falar corretamente e olhando para ela, principalmente se ela tem dificuldade. Se é uma criança que tem dificuldade de fala, mais ainda, você olha bem para ela, faz ela olhar na sua boca e fala bem correto. Pode exagerar no movimento da boca para ela perceber bem, fazer uma leitura labial. Então, você vai falar assim, olha, bem correto, bem exagerando na abertura da boca, nos bicos, enfim, aí a criança vai percebendo o som correto, se ela fala errado, né? Se ela já fala certo, ótimo. Então, vai ampliando o repertório, fazendo com que ela tenha um espaço de diálogo dentro da sua casa. Muitas vezes a criança está falando com a gente, vou dizer aqui agora, vai um puxãozinho de orelha nas mamães aí. Às vezes a criança está lá falando com você, contando alguma coisa e você não está olhando para ela. Se você está trabalhando, está ocupado, então pede licença para ela e fala, só um pouquinho que eu já vou prestar atenção na sua história, no que você está contando. Aí termina o que você está fazendo e olha para ela e fala, o que foi, o que você quer me contar? E aí você dá atenção, ouve plenamente o que ela tem para te contar. Aí sim ela se sentiu valorizada, fez bem para ela emocionalmente, deu equilíbrio, deu uma sensação de valor,
que ela percebeu que o que ela fala é importante para você. E você ouviu, dialogou, respondeu, deu um feedback para ela, deu um retorno do que ela está precisando naquele momento, orientou, fez, enfim, a fala que você achou que precisava. Então, não fica com monossílabas, não. Não fica respondendo a criança só com não, sim, talvez, depois eu vejo. Você é o de depois eu vejo? Ó, mamãe, vamos ficar atenta, porque fala é um dos fatores que determinam uma boa alfabetização. Uma criança que não tem fala correta vai ter uma dificuldade maior na alfabetização, tá? Se tem uma fala correta e quer que ela fique mais criativa na alfabetização, na criação de texto, na elaboração, na interpretação de história, ajude com que a fala dela seja permanente, que ela fale corretamente, com coerência. Coerência dentro da lógica infantil, tá? Que agora eu vou comentar. O outro fator que envolve essa lógica infantil, tá? Essa lógica infantil que vem agora mostrando como um outro fator muito importante é o pensamento da criança. Então, a fala, que eu expliquei bem, agora eu quero falar do pensamento da criança, a fase que ela encontra no pensamento. O pensamento de criança que está entrando para o período de alfabetização mais sistematizada, ela vai, lá por volta de 4 aninhos, passar para um pensamento que vinha lá de bebê, que era o sensório motor, né? Falando das fases que Piaget nos apresentou, que é um teórico muito recomendado para a educação, que inclusive a neurociência vem mostrando e fortalecendo que muitas coisas do nosso cérebro, ele vem ao encontro das fases que Piaget nos coloca, né? Então, o período sensório-motor, que era o pensamento através das sensações, da boca, das sensações através do movimento corporal, ele continua depois de 3 aninhos, 4 aninhos, mas entra agora a imaginação, entra a questão simbólica, entra a fantasia. Então, o pensamento da criança evolui a um ponto que ele vira uma fantasia. Imaginem um pensamento fantasioso que consegue imaginar tudo o que ele quiser imaginar. E ele precisa passar por essa fase para organizar depois um pensamento operacional depois de 7 anos. Então, de 4 aninhos até 7 anos, esse pensamento simbólico, chamado assim, pensamento simbólico, é a maior plasticidade do cérebro, onde a gente vê que a criança consegue simular hipóteses, levanta hipóteses sobre a leitura escrita, consegue pensar imaginando um lugar, ou um espaço, ou um tempo, se imaginando lá, ela consegue fantasias na imaginação dela, através das histórias que você traz. Portanto, você quer que a criança pense corretamente, entre na fantasia dela, entre nessa imaginação, permita isto para ela. Assim você vai fazer ela evoluir, se desenvolver. Esse pensamento só vai se organizando, junto com a fala. Esses 2 fatores são assim, ó, um depende do outro, o outro depende do um, enfim, não dá nem para saber qual veio primeiro. Há uma grande polêmica aí entre Vygotsky e Piaget, quando eles falam, né, qual veio primeiro no ser humano, o pensamento ou a linguagem? Pensamento ou a linguagem, a fala? Qual veio primeiro? Aí os 2 defendem teorias diferentes, um dizendo que é um, outro dizendo que é o outro, mas os 2 têm em comum uma coisa, sabem da inter-relação entre pensamento e fala. A criança fala o que ela está pensando e ela pensa algo que ela vai falar ou que ela ouviu. Lembra que eu falei da fala tem a ver com ouvir? Então, ela ouviu, ou ela viu, ou ela sentiu,
ela aprendeu pelos sentidos, ela tem, então, um pensamento criativo sobre aquela experiência. As experiências na educação infantil proporcionam o desenvolvimento desse pensamento e desta fala. É maravilhoso que a gente, como a gente aumenta o repertório da criança, que a gente aumente o pensamento imaginativo desta criança. A ponto que, na BNCC, professores, se estiverem me ouvindo, lá na Base Nacional, sabe o que? Tem um campo de experiência com o seguinte nome: escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha que lindo isto! Foi respeitando toda essa teoria, toda essa pesquisa da infância, do desenvolvimento humano, que foi colocado 5 campos de experiência para serem trabalhados pela criança na educação infantil. 5 campos de experiência. Um deles é esse nome: escuta, fala, pensamento e imaginação. É onde, vamos dizer como antigamente chamaríamos, que é a linguagem oral escrita. Hoje se chama escuta, fala, pensamento e imaginação, porque são fatores preponderantes que determinam a evolução para a alfabetização. Não dá para pensarmos em uma criança que vai desenvolver uma consciência fonológica, que depende dela para ler e escrever, sem ter um pensamento organizado juntamente com a fala. Pensamento e fala são intrínsecos do ser humano e precisa ser intimamente muito estimulado. Então, quando você para e ouve sua criança, você já está iniciando um processo de alfabetização. Quando você ouve o pensamento dela e esse pensamento tem coerência, você dialoga com ela, pergunte para ela o que ela está pensando sobre aquilo, o que ela entendeu, ouça ela e interaja com esse pensamento para que essa fala organizada evolua no pensamento. Aí você está fazendo uma grande iniciação à alfabetização. É o que antigamente chamávamos de prontidão para a alfabetização. Então, achávamos assim, a educação, eu falo achávamos, me incluindo, porque eu também achava, eu me formei em 1979, gente, já tenho 40 anos de profissão, porque eu me aposentei e continuo aqui na luta, defendendo uma alfabetização muito organizada, lúdica, que respeite a criança e que faça a criança aprender de fato. Chega de fracasso escolar, chega de criança analfabeta com 8 anos, 9 anos. Vamos ensinar essas crianças. E elas começam muito cedo assim, não porque é precoce, mas porque o mundo está estimulando ela a entender que existem símbolos no mundo. Como eu vou parar essa criança e falar, para, você não está pronta para ler e escrever, como pensávamos antigamente, que tínhamos que estar prontos para ler e escrever, e isso acontecia só com 7 anos. Quando entrávamos no primeiro ano antigo, que era no ano que faríamos 7 anos. Espera aí, não é mais assim, a neurociência mostrou outra coisa, a psicologia da aprendizagem e desenvolvimento mostrou outra coisa. E o século XXI que estamos vivendo, onde a criança quer ler e escrever, ela quer saber o que está escrito ali, não dá para a gente recusar esse momento de começarmos. E o momento, às vezes, é com 4 aninhos, às vezes antes, mas não vamos iniciar de forma errada, enganando a criança, colocando para ela alfabetos antes da hora, bebezinhos antes da hora. Até vou gravar um vídeo sobre isso. Essa semana ou semana que vem, eu vou lançar um vídeo sobre isso de bebês. Acho que precisa. Precisa as mamães pensarem o que é importante para os bebês. O que é importante que os bebês aprendam para chegar na alfabetização boa, coerente, com resultado. Portanto, continuando aí, esses 2 fatores, a fala e o pensamento, que são interligados, um depende do outro, nós temos que estimular os 2, de formas diferentes ou de forma que abranja tudo, uma forma, uma estratégia que eu vou contar, que envolve tanto a fala quanto o desenvolvimento do pensamento, se chama... Quem arrisca aí? Será que vocês arriscam? Que será que a gente
pode chamar de uma boa estratégia para ensinar tanto o desenvolvimento da fala quanto o desenvolvimento do pensamento. Seria através do brincar. Olha, gente, do brincar interativo, de um brincar com você, adulto ou com outras crianças. É o brincar que favorece o desenvolvimento do pensamento e da fala. É o brincar intencional, planejado, ou o brincar natural. O brincar que a criança inventou, mas você já percebeu que ela fala com o brinquedo? E que ela traz o brinquedo e conversa com você, aí ela tem uma fala expressiva, contando o que está acontecendo ali naquele brinquedo, naquele momento, naquela hora. E as brincadeiras que você chama ela para brincar, vamos brincar do jogo da memória? Vamos lá, vamos brincar, como é que é? E ensina a regra, e aí vai ter aquela experiência do saber perder, de aprender a regra do jogo, de aprender como se faz. Olha que bacana. Então, o brincar, ele envolve tanto a criança, por quê? Porque é uma característica da infância. Aí sim, você está desenvolvendo tanto a fala quanto o pensamento, tá ok? E eu vou dar uma atividade agora para você aprender a brincar mais com seu filho. Eu quero que você brinque. Isso é fundamental para a criança aprender a ler e escrever. Então, vamos lá na brincadeira que eu vou sugerir hoje para vocês aqui. Pote, um pote, esse pote, eu fiz uma live um dia fazendo o pote da gratidão, tá? Mas eu amei a ideia de pensar nele como pote, ó, tá escrito aqui, pote das brincadeiras, ó, eu escrevi aqui, pote das brincadeiras. Esse pote é um pote que tem a tampa furada, então ele é bem legal para a gente brincar, mas você pode pegar qualquer pote. Aí você pode dobrar esses papéis dentro para fazer sorteio. O que é a ideia? Primeiro você senta com a criança, com os papeizinhos recortados, tá? E vai anotar algumas brincadeiras da sua infância. Brincadeira que você brincou, brincadeira que você lembra, e também as brincadeiras que a criança brinca atualmente, que você percebe que ela gosta, principalmente quando você pode estar junto. Olha no seu armário jogos que você tem, que são da idade da sua criança. E anota também o nome dos jogos. Você tem lá o jogo da memória, eu anoto o jogo da memória. Uma brincadeira em cada papelzinho, tá? Olha aqui que eu tenho bolinha de gude, bola de meia. Sabem o que é bola de meia? Agora, não sei, as mulheres nem usam tanto meia, né? Que a gente fazia bola de meia com aquelas meias finas de mulher. Então, aquela meia você vai enrolando de um jeito que fica uma bola boa, de um tamanho assim que cabe na mão da criança, e essa bola você jogava em garrafa PET, ou acertar no alvo, é uma bola meio pesada que ela fica. Mas pode ser bola de meias velha da criança, bola de meias sua, vai juntando meia aí, uma hora você faz uma bola, né? Ou pode usar também outros tipos de materiais aí para fazer essa bola. O importante é confeccionar com a criança. Futebol, enfim, brincadeiras da infância. Olha, eu estou lembrando algumas para você. Esconde-esconde, tá? E assim por diante. Aí, você vai anotar com a criança as brincadeiras, colocar todas num pote, a amarelinha, coloca num pote todas que você lembrar e coloca o nome também de jogos. Então, você tem lá o jogo da memória, você marca jogo da memória, pega-pega, tá? Você vai anotando os nomes dos jogos, vareta, aquele puxa-batatinha, contar histórias, brincar de fantasias, de se vestir, né, de fantasias, de quebra-cabeça. Você olha tudo que você tem de brinquedos ali, ou brinquedos, de uma forma bem genérica, assim, brinquedos, que daí ele vai brincar com a caixa de brinquedos, né? Mas você vai colocar na sua rotina um dia para brincar com o pote de brincadeiras, que você vai sortear ali uma brincadeira que vai ensinar a criança, especialmente aquela brincadeira que você brincou quando criança.
colocar minhas brincadeiras aqui, porque eu vou tirar uma em especial. Você vai fazer assim com a criança, está com o pote lá, né? E você vai sortear qual brincadeira nós vamos brincar. Porque às vezes você nem está com muito tempo, né, de brincar com a criança por muito tempo. Então você vai escolher um horário que você tem lá, uma meia horinha que você vai se dedicar para o seu filho, ou é professor, e tem lá o pote de brincadeiras. Olha que delícia em sala de aula isso, tá? Você coloca o pote de brincadeira, constrói ele junto com as crianças, com brincadeiras que você já fez ou que você quer ensinar na sala de aula, e na hora do sorteio você vai tira uma brincadeira e vai mostrar o que saiu. Já vai aproveitar, mostrar que escreveu com letra de forma maiúscula, né? E vai mostrar para a criança aquela brincadeira e vai ensinar aquela brincadeira para eles e vai brincar junto. O prazer maior é brincar junto. Nessa brincadeira, pensamento e fala estarão muito usados, muito usados. Se cada dia você sortear uma brincadeira e fazer com o seu filho, você vai ver a relação entre vocês melhorar e vai ver o quanto você aprende e ensina. Ao mesmo tempo que você está ensinando a criança, você também está aprendendo. Você está aprendendo a ver como ela pensa, a entender como ela é, a entender o comportamento dela, a entender exatamente a fala dela e estimular, ampliar o repertório, ampliar a criatividade. Agora, pense em sala de aula isso, professores. Pense em sala de aula, que delícia! Você aproveita, está alfabetizando, já está com o nome das brincadeiras aqui, já coloca um painel na parede ali, num cartaz, para a brincadeira que já saiu, pode ir para o painel. Aí eles já vão relacionar aquilo que eles já brincaram. Até que esgote o pote, brincou de tudo, depois volta tudo para o pote novamente. Aí você vai mostrando, fazendo uma lista de nomes de brincadeiras que vocês estão fazendo e executando em sala de aula. E se a aula for online, olha só, estou adaptando agora aqui. Se a aula for online, professores, ensine os pais a fazer o pote das brincadeiras. Eles podem construir em casa o pote da brincadeira e brincar em casa. Você já está atingindo vários objetivos desse campo de experiência da escuta, fala, pensamento e imaginação, que é da educação infantil, tá? Ah, mas agora não posso encerrar sem falar da amarelinha. Eu sorteei a amarelinha. Eu quero muito lembrar como se joga a amarelinha. E dizer que se a criança é bem pequena, vão aí algumas dicas. Você vai ensinar a regra, tá? Então, você vai desenhar a amarelinha para a criança. Eu vou pegar um papel aqui, porque eu vou desenhar uma amarelinha e mostrar uma coisa importante. Você pode fazer com menos número, tá? Constrói uma amarelinha, só um pouquinho, estou construindo minha amarelinha aqui, gente. Isso não estava previsto, eu não trouxe pronto não, mas é rapidinho. Ó, constrói uma amarelinha até o número 5, para começar. Ou, vamos pôr mais um pouquinho, o 6. E aí você faz o quê? Lá em cima escrito céu, né? Aí a criança também vai ler a palavrinha céu. Então aqui está uma amarelinha, até o 6. Pode ser desenhada diferente, pode ter dois números só, dois números, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, o desenho da amarelinha varia muito e cada região brinca de um jeito. Mas qual é a regra? Pega uma pedrinha ou uma tampinha, a criança vai começar pelo número 1. Então, coloca a pedrinha no número 1 e ela tem que pular com um pé só em cada casinha do número 2 em diante. Se a pedrinha está aqui, ela vai pulando 1, 2, no 3, aqui pode pôr os 2 pés, aí um pé só, né? Então, o 2 pés é só onde não tem pedrinha. Se tem pedrinha, eu não posso pisar.
Chegou no céu, eu viro e tenho que voltar também pulando e pegar a pedrinha sem encostar o outro pé no chão e pular para fora. Aí que vem o nó, né? Se a criança erra, não consegue pegar a pedrinha na volta, ou não conseguiu, ela pisou na linha. Todos esses erros, pisou na linha, não conseguiu, pisou com 2 pés na casinha, são as regras que eu tenho que combinar antes de brincar de amarelinha. Então, desenho a amarelinha no chão, desenho com giz de lousa num chão de cimento, fica uma delícia, tá? Ou se você não tem giz de lousa, ou não tem o chão de cimento, fica muito bom também com fita crepe no chão da sua sala, tá? Faz uma amarelinha aí no chão da sala, com fita crepe colando no chão, você faz uma amarelinha que pode ficar ali alguns dias, deixa uma semana no chão da sala, não vai estragar. Se é um chão da cozinha, aí você já deixa ali, põe o número e coloca a brincadeira em regra, e explica a regra antes de começar a brincadeira. E você vai pular também com ela. E quem chega no céu, acerta a pedrinha até o último número que você colocou, então é o campeão da brincadeira de amarelinha. É uma brincadeira que a criança, além de ter o pensamento e a fala, vai ter o movimento. E o movimento, ela estimula a vontade, estimula o querer brincar. Então, você estará brincando, ensinando a criança 2 fatores essenciais para a alfabetização. Então, na educação infantil, pais, mães, não estranhem quando os professores estão brincando. Agradeçam a Deus, agradeço ter essa professora que está brincando com o seu filho, brincando, porque essas brincadeiras infantis é que vão desenvolver o pensamento e linguagem do seu filho, é que vão favorecer esses fatores para chegar numa alfabetização com resultado positivo. Chega de fracasso escolar, e o fracasso é uma consequência de uma educação infantil onde houve pouco brincar e muita preocupação com uma alfabetização ali sistematizada no papel. Ficar preenchendo folhas de apostila não levam a uma aprendizagem coerente de resultado positivo. Agora, fazer a criança pular amarelinha, leva. Fazer a criança brincar de todas as brincadeiras do seu pote de brincadeiras, vencer o pote de brincadeiras, repetir ele, isto sim alfabetiza. Isto sim é brincadeira que desenvolve escuta, fala, pensamento e imaginação. Contar história, viver na fantasia da criança, entrar na fantasia com ela, puxar essa criança para ela brincar de forma imaginativa. Ai, que gostoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é realmente... Ah, e tem amarelinhas de outros formatos. Tem o formato de caracol, vocês conhecem? Já viram? Tem uma amarelinha africana, que para fazer com turma em sala de aula é simplesmente maravilhoso. Ó, Margarete, fica a dica aí, procura na internet a amarelinha africana. Ela é linda. E a de caracol, gente, a de caracol é muito, muito legal, porque você desenha um caracol, e aí você vai marcando também as casinhas, tá? E vai enumerar as casinhas. Aqui tem um caracol, tá? E você vai pôr os números realmente na sequência do caracol, tá? E vai jogar a amarelinha da mesma forma. A criança tem que pular o número que está a pedrinha, vai pular aquela casinha e vai com um pé só até o centro do caracol. Chega no centro é o céu. Daí você vai... Errei aqui o céu. Aqui no centro é o céu. Então a criança vai brincar até o centro, depois ela vai voltar, sai para fora. Enfim, você vai criando os formatos da amarelinha também. Gostaram da atividade? Pensamento e linguagem. Pensamento e fala. Uma fala coerente, uma fala que vai chegar na composição oral da criança, uma fala que envolve a escuta.
E você também desenvolve a sua fala, a sua escuta e o seu pensamento sobre a criança, sobre o que ela pode realmente fazer.